De novo. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez, ao vivo é assim. Amados, eu peço a você que abra a sua Bíblia. Na última passagem que eu preguei aqui, você esteja abrindo nela aí, por favor. Quem achou, levanta a mão. Isaías 1. Isaías 1. Nós ouvimos a palavra de Deus até no versículo 9, do 1 ao 9. E hoje nós iremos dar continuidade nesse capítulo, do versículo 10 ao versículo 17. Que diz assim, amados: Príncipe de Sodoma, escute a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Versículo 11. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos, de carneiros, e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem me requerereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me traga mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação da Assembleia. Perdão, irmãos. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplica as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Amados, como a pregação domingo passado, nós vimos que foi uma palavra dura bastante para nós, pois é uma palavra de confrontação a nosso estilo de vida, e essa palavra, ela tem por finalidade mostrar no que nós estamos faltando, para que nós venhamos nos corrigir. É uma palavra de condenação para aqueles que se mantêm em rebeldia, não para aqueles que se arrependem e têm uma vida agora corrigida diante do Senhor. Mas antes disso, já estava me esquecendo de orar. E Deus é quem tem que falar essa noite, e não eu. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, ó Deus bendito. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó soberano Deus, porque o Senhor abriu a tua palavra e o Senhor tem exposto o nosso coração. E tem, ó Pai bendito, feito isso com o propósito de nos arrepender e de buscar, ó Deus amado, o Senhor. Que o Senhor esteja fazendo essa obra nos nossos corações nesse dia de hoje. Que nós nunca venhamos sair daqui, ó Pai amado, como nós entramos. Pelo contrário, que nós, ó Deus bendito, venhamos refletir
a seriedade daquilo que o Senhor tem dito em nosso meio. Que o Senhor esteja falando em nosso coração, por meio dessa palavra poderosa, e nos receba em tua presença e tira todo o pecado sobre nós. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados, a palavra de Deus, eu estava hoje mais cedo, junto com o pastor, e nós estávamos comentando sobre essa passagem. Ela é uma passagem crespa para descer. Ela não é uma passagem amigável, mas é uma palavra de confrontação. É uma palavra que vai trazer sobre nós grandes reflexões e que nos direcionará para o caminho certo. Porém, no meio desse caminho, desse processo, é necessário que seja retirado de nós aquilo que não é aceitável diante do Senhor, e os irmãos bem sabem que não é tão simples assim. É algo difícil abandonar aquilo que nós temos vivido, e muitas das vezes tem um novo estilo de vida para nós. O nosso olhar humano se torna às vezes até impossível. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é impossível, porque quem vai nos capacitar para isso é o Senhor. É impossível você, indo da forma que você está indo, você herdar o reino de Deus. Mas se você tem o coração aberto para aprender essa palavra e para se corrigir, viver um estilo de vida que agrade o Senhor mesmo o capacitará para tal. A palavra de Deus lá em Tiago vai dizer: se você tem falta de alguma coisa, sabedoria, peça ao Senhor. Então veja que Deus ele se coloca à disposição para nos capacitar. Muitas das vezes a nossa oração não é pedindo ao Senhor para que nós venhamos ser cada vez mais santos, cada vez mais ativo, mas está direcionado a outras coisas que muitas delas nos distanciam do Senhor. Então nós devemos, meus amados irmãos, estar atentos para com isso, porque não podemos viver uma vida inteira dentro da igreja e, quando partirmos daqui, ser surpreendido com apartai-vos de mim, malditos vocês que praticaram a iniquidade. Eu e você, nós devemos ter uma vida de santidade, e essa vida de santidade não é tão simples assim, para que nós venhamos ter uma vida prática com relação a isso. É necessário esforço. E esse esforço, eu e você estamos preguiçosos, não estamos querendo buscar isso daí. É muito fácil viver num bolo, no meio das pessoas, mas quando a palavra fala, você está se direcionando, você somente o indivíduo, sem a coletividade. E é isso que você tem que entender. Essa palavra é para você. É individual. Eu não posso responder pela minha esposa, nem pela minha mãe, e nem elas por mim. Essa responsabilidade, ela deve ser tomada por mim. Esse compromisso tem que ser tomado por mim e por você. Não pense que essa realidade que nós vivemos hoje é uma realidade eterna. Não é. Está distante daquilo que aponta para o que é sagrado, santo e aceitável diante de Deus. É por isso que Deus tem levantado profetas naquele tempo para denunciar a falta daquele povo, e o povo ali, com uma ira tamanha, eles chegavam até matar os próprios profetas. Se hoje nós pegarmos no pé mesmo um dos outros para viver uma santidade, é capaz de nós sair da igreja. Não sei se de matar um ou outro, mas de sair da igreja, eu creio que muitos se evadem.
Por conta de que isso vem acontecer? Por conta que eu e você, muitas das vezes, não estamos dispostos para ser obediente ao Senhor. Mas eu quero alertar vocês, por meio dessa palavra, que Deus, Ele está falando para que o pior, para que aquilo que está guardado para os desobedientes não recaia sobre mim e sobre você. É por isso que Deus, como um ato de amor, expõe a nossa podridão diante dele por meio da sua palavra. Tem atrocidade que eu pratico que vocês não sabem. Porém, diante dessa palavra, eu fico desnudo e assim também você. A palavra de Deus é com essa finalidade que ela vem até nós. Faz nos mostrar. Veja que a palavra de Deus é só dando cacetada em nós, direto. Mostrando que nós somos maus, mostrando que o pecado tem nos distanciado do Senhor. E essa palavra vem mostrando isso aí constantemente. E graças a Deus, temos centenas de sermões falando claramente aquilo que o Senhor quer que eu e você aprendamos. Mas a nossa vida com essas centenas de sermões não tem mudado coisa alguma. Pouca mudança tem gerado em nós. O nosso coração está pedrificado, não está quebrado, não é um coração de carne sensível a essa palavra. Nós saímos daqui e não lembramos nem a passagem que foi pregada a última vez. Exemplo disso, agora mesmo eu perguntei quantas pessoas estavam lembrando de que passagem eu tinha pregado pela última vez. Nota que aquela palavra que foi pregada não teve efeito algum na sua vida, para a sua santificação, para o seu crescimento na fé, na comunhão com o Senhor. Mas não pense que ela foi falada e foi levada pelo vento, porque a palavra de Deus vai mostrar que toda a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem dupla finalidade, tanto para salvar quanto para te condenar. Qual a finalidade dessa palavra você tem aproveitado? É uma palavra de condenação somente, que você colocou aqui, não deixa para lá, isso aí é só liturgia, uma coisa desse tipo? Ou você tem abraçado essa palavra, Senhor, me ajuda a ser aquele santo, que a tua palavra exige tanto. Me ajude a ser parecido com o teu Filho, Cristo Jesus. Me ajude, ó Pai amado, a amar mais, a perdoar mais. E isso nós não temos visto. Isso não é só de hoje, isso é desde a antiguidade. E no primeiro versículo aqui, que é o versículo 10, Deus, ele convoca o povo ali, os príncipes, usando um nome que era algo inaceitável para os judeus naquele período. Era ser chamado de Sodoma, príncipe de Sodoma e de Gomorra. Não há nada mais afrontador para os judeus daquele período do que ser considerado um povo como Sodoma. Era um povo libertino. Era um povo que Deus, ele extinguiu da face da terra por conta da sua pecaminosidade, e Deus chama aquele pessoal ali de príncipe de Sodoma. Veja a comparação que Deus usa para chamar a atenção daquelas pessoas. Nós devemos estar atentos a essas questões. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Eu quero ler essa passagem juntamente com os irmãos,
que está em Ezequiel 16. Calma aí. 49. 16:49. Que diz assim, meus amados: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Veja a pecaminosidade desse povo aqui. Muitas das vezes nós associamos a pecaminosidade de Sodoma e Gomorra somente à sexualidade. E não é somente a sexualidade que foi atribuída ali como pecado naquele povo, mas foi o quê? A iniquidade deles foram ser orgulhosos, porque eram pessoas prósperas, são pessoas que tinham bastante, porém, elas não ajudavam o necessitado. O necessitado era esquecido. Nós temos outra passagem bíblica também que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que para você ter a religião pura e verdadeira, é necessário que você venha refrear primeiro a língua, depois você acudir ali os necessitados, que eram os órfãos, que eram as viúvas. E assim nós vemos que isso compete a mim e a você. E eu e você estamos olhando para o próprio umbigo. Deus tenha misericórdia de nós, porque o nosso comportamento diante da nossa sociedade, ela não é reprovável diante de Deus. Ela pode ser aprovada diante dessa sociedade. Porque aqui esse texto está falando de uma aparência santa, porém era um culto que era dado a Deus, hipócrita, um culto abominável diante de Deus. Diante dos olhos deles era algo louvável. Eles estavam sacrificando, eles estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha pedido, porém as suas ações, a sua vida pecaminosa, era uma vida reprovável diante de Deus. E o que eu e você nós fazemos muitas das vezes aqui é pisotear esse chão, trazendo iniquidade em vez de louvor e adoração genuína. Isso é terrível. Isso é terrível para nós. No versículo 11 vai dizer o seguinte: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Gente, aqui Deus está falando, né, que, em outras palavras, Deus não se impressiona com a multidão de sacrifício que eles faziam ali, com todo aquele ritual. Deus não estava nem aí. Era uma ofensa ao Senhor. Veja que é uma linguagem que Deus está cansado, já no extremo, de tanta hipocrisia, de tanta vida dupla diante dele. Então, meus irmãos, nós vemos que estou fartos, é o que Deus diz. No 11, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Ou seja, o animal pode ser belo como for, você pode trazer a sua oferta como for, o tanto que for, não é aceitável diante de Deus se for maculado pelo pecado. Muitas das vezes nós queremos impressionar Deus com aquilo que nós estamos fazendo, com uma oferta, com um levante, mas e a vida diante de Deus?
Deus estava farto. O fazer a obra, muitas das vezes, esconde algo terrível aos seus olhos, aos meus olhos, mas diante de Deus, Ele sabe se é algo genuíno ou é algo abominável diante de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós não damos sacrifício ao Senhor, não fazemos algo que aos olhos das pessoas é digno de reportagem para toda a nação. Mas diante de Deus, não passa de excrementa, não passa de algo nojento, abominável. Por conta de quê? Porque não tem a seriedade, não tem uma vida diante de Deus em primeiro lugar. Obrigado. Então nós vemos que Deus, Ele vai mostrando assim, ó, o que vocês estão fazendo não está me impressionando, eu não quero a sua oferta, eu não quero isso, esse pisotear nos meus átrios, é o que a palavra de Deus vai dizer no versículo 12, diz assim, ó, quando comparece diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Meus amados irmãos, Deus é como se Ele tivesse assim, mas por que vocês vieram? Se vocês estivessem na casa de vocês, virando bicho, era melhor estar vindo aqui. Porque vindo aqui, vocês estão vindo com uma aparência de santo, mas vocês não passam de pessoas nojenta diante de mim, inaceitável. Quantas vezes nós venhamos para cá e nós pisoteamos, esquecemos quem é que nós estamos cultuando. É como se você estivesse cultuando o pregador ou o dirigente de louvor, mas a Deus não. A sua reverência diante de Deus mostra o seu relacionamento com Ele. Isso é terrível para nós. Está pensando que Deus está aqui e muitas das vezes está se agradando? Não. Diante de um juiz terreno, vocês acham que teria esse pisoteado que tem aqui no chão dessa igreja? Que é um local de adoração a Deus. A irreverência, nada disso vocês pensam que é aceitável diante de Deus, que não é. Então, meus amados irmãos, vamos continuar. No versículo 13, diz assim, ó, não me traga mais ofertas vãs. O Senhor, Ele já está pedindo pelo amor de Deus. Ele está pedindo pelo amor de mim mesmo, né? Amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vem mais não, moço. Não traz esse sacrifício vão diante de mim não, que eu não estou mais suportando não. Tem uma passagem bíblica que vai dizer que o Senhor está a ponto de vomitar. Traz essa linguagem para mostrar a real situação espiritual das pessoas. Então, no 13 ainda, não me traga mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Ou seja, não é aceitável. É abominável diante de Deus. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada a reuniões solenes. Ou seja, não há nada mais pior para nós do que convocar uma reunião solene, uma festividade e ser suja pelo pecado. Porque ela traz uma imagem de santidade, de pureza, de algo que glorifica o nome de Deus, mas Deus já não suporta mais. É isso que a palavra de Deus está falando.
E aquele povo ali estava vivendo dessa forma. E a análise que eu e você devemos fazer é o seguinte: será se eu não me encaixo naqueles ali? Será se eu não estou vivendo o mesmo jeito daqueles ali naquele período? Que Deus levantou Isaías para denunciar o seu pecado, a sua irreverência, os seus holocaustos, eu esqueci aqui, os incensos que é abominação diante do Senhor. Vamos continuar. Enfim, tem uma continha que nós devemos fazer. E o resultado é lógico. Festa santa, mas vida profana. Presta atenção nessa conta. Essa conta não é de 1 mais 1, não. Festa santa, mas vida profana é abominação diante de Deus. Não pense porque os festejos é algo lindo que aponta para algo eterno, é que de fato é aceitável diante de Deus. O que é aceitável diante de Deus é um coração contrito, aquebrantado. São pessoas arrependidas, são pessoas que têm prazer nessa presença do Senhor. E esse prazer nós não encontramos, e a face das pessoas é uma face cansada. Diante de qualquer coisa, a face nossa é radiante. Mas diante de Deus, é uma face cansada. Não pense que é você que está cansado diante de Deus, não. É Deus que está cansado com você. Deus está cansado de nós por conta da nossa pecaminosidade, por conta da irreverência, por conta da aparência. Porque Deus não quer a aparência, Deus quer vida, e vida genuína. No 15, diz assim, quando vocês estendem as mãos, olha a receptividade de Deus. Da hora que eu estou aqui, a receptividade de Deus é zero para com pessoas que vivem desse jeito. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Deus fecha os olhos, muitas das vezes, e Deus com os olhos fechados, para não ver tanta hipocrisia, para não ver uma vida dupla, que diante de Deus a alegria é grande, mas fora dele você é um demônio, eu sou um demônio. Isso é algo tremendo e terrível diante de nós e urgente para que nós venhamos nos corrigir. E aí, continuando, assim, quando multiplica as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Veja, que quando nós oramos, muitas das vezes, não chega até o Senhor, né? Deus não ouve as orações. Quando eu e você estamos na pecaminosidade, a não ser a oração de arrependimento, de confissão. Tirando isso, Senhor, faz isso aqui, acolá. Não. Nem adianta, porque Deus não se intenciona com uma vida, né, de aparência. Aí o que é que acontece? O pecado, meus amados irmãos, o pecado não confessado, ele coloca um teto de bronze
entre eu e Deus, entre você e Deus. Esse teto de bronze está impedindo de chegar as nossas orações até o Senhor. E para que essas orações venham chegar novamente ao Senhor, é necessário se arrepender do seu pecado. É necessário confessar o seu pecado. É necessário adotar um estilo de vida que agora agrade ao Senhor. E nós vamos aprender agora qual é esse estilo de vida que é aceitável diante de Deus. Versículo 16 diz assim, lave-se e purifique-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Pare de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Busque a justiça. Repreenda o opressor. Garanta o direito dos órfãos. Defenda a causa das viúvas. É isso que o Senhor quis daquela nação, naquele período. E é isso que Deus quer hoje. Deus não está com outro plano. O plano de Deus é o mesmo. E para com isso eu quero desenvolver melhor isso daqui, para terminarmos. Eu listei aqui em 7, nos 7 passos, vamos usar essa palavra, passos, 7 passos. Primeiro, devemos nos lavar. E nos lavar é se arrepender. Amados irmãos, o arrependimento genuíno não é somente aquele que tem extraído lágrimas suas diante das pessoas. O arrependimento genuíno é aquele que traz mudança para a sua vida. É esse o arrependimento genuíno. É quando eu e você notamos mudança. Se não tem mudança, não tem arrependimento. É isso que eu e você devemos entender. De igual modo, purificai-vos. O purificar, meus amados irmãos, é não somente você andar bem trajado, bem portado, diante da igreja local, diante das pessoas, mas no secreto. Porque muitas das vezes, nem o mundo é tão imundo quanto nós. No nosso interior, no nosso secreto. Mas diante das pessoas, nós chega ligeirinho, a gente chega e se apruma, nem até para andar. Aí toma cuidado para não tropicar. Número 3. Tirar a maldade. Tirar a maldade, meus amados irmãos, é não alimentar o pecado. Quantas vezes eu e você não temos alimentado o pecado no nosso coração? Rapaz, passa semanas às vezes, com uma ideia pecaminosa. Tem gente que abre a Bíblia aqui, fala uma coisa e vai bem em cima que é pecado e está retada. Moça, será que eu falei para alguém? Por conta de que você está alimentando. E esse alimentar é algo perigoso. E eu e você devemos tirar da nossa vida. É certo que virá em minha mente, em seu coração, esses desejos pecaminosos. Porque nós somos maus. Mas não é porque vem sobre mim, sobre você, que devemos alimentar. Porque depois que um dia nós alimentarmos, nós iremos colocar em prática e o estrago é grande. É algo terrível. E no quarto, aprender a fazer o bem. Aprender a fazer o bem. Abandonar o mal, né? Tirar o mal. Agora, tirou o mal, agora tem que fazer o quê? Ficar neutro? Não. Fazer o bem. Aprender a fazer o bem, meus amados irmãos.
E aprender a fazer o bem é se santificar. Né? A santidade, ela é difícil de ser praticada. E a santidade, ela deve ser aprendida. E o aprendizado tem que ser diário. Não é somente no dia que tem um culto. Saiu daqui, devo aprender a fazer o bem. Continuando, buscai a justiça. Agora, essa daqui é fácil, né? Tomar partido certo, do certo, né? E não do fraco. Ou melhor dizendo, não do forte, perdão. Eu vou explicar para os irmãos. Quantas vezes a gente toma partido de uma pessoa por conta do status dela? E ela é forte. Ela é maior do que nós. Ela tem poder, status. Mas quantas outras vezes você já tomou partido de uma pessoa fraca? Do forte, você, eu, nós, muitas das vezes tomamos partido. Não, isso é doido, fulano tá certo aí. E vai até o final da vida apoiando o cara, só porque o cara é forte. E o fraquinho, que mora do lado da nossa casa, ou até mesmo um parente, um familiar, só porque é fraco, eu e você viramos as costas e não tomamos partido. Então, meus irmãos, socorrer o oprimido. A igreja, ela é uma UTI, meus irmãos. Quando uma pessoa chega aqui, independente da sua necessidade, eu e você devemos estar atentos para isso, para observar isso e, com isso, estar apto para socorrer esses irmãos. Muitas pessoas precisam de socorro. Nós precisamos socorrer. Como a UTI cuida de uma forma intensamente de uma pessoa, eu e você, a igreja deve cuidar intensamente de uma pessoa necessitada. Mas muitas das vezes, o que nós temos de igreja, que se parece mais com um clube do que com a UTI, não está escrito. Vai para a igreja fazer o quê? Moço, eu vou lá, vou caçar uma paquera. Moço, lá é de boa demais, todo mundo de boa, tem umas festas boas lá, todo mundo respeitoso. Ou seja, um clube social, onde as pessoas vêm para se sentir somente bem ali e o que é palavra é rejeitado. Eles estão fazendo agora até bar gospel. Nós vemos o nível que chega, né, o evangelho de hoje. E defender o órfão e a viúva. Como eu falei lá em Tiago, eu quero ler com os irmãos essa passagem. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 26, vai dizer: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Primeiro passo, importantíssimo, refrear a língua. E é isso que nós, muitas das vezes, caímos. Porque nós falamos uma palavra bonita e, ao mesmo tempo, uma palavra terrível, de morte. E isso é terrível. E eu, e você, e nós devemos ter uma postura diferente. Agora, a religião pura e sem mácula
Ou seja, essas pessoas aqui em Isaías eram pessoas religiosas. Porém, a religião que eles estavam ali, a religiosidade deles era suja, era abominável diante de Deus, era inaceitável. Deus estava a ponto de vomitar por conta da sua pecaminosidade, mas eles tinham uma aparência de religiosos, santos, mas sabemos por meio do texto que eles tinham uma vida dupla. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus amados irmãos, os órfãos e a viúva aqui trazendo uma ideia de todos aqueles que têm passado por necessidades, aqueles que não têm voz própria, aqueles que precisam de cuidados, de auxílio, aqueles que precisam que pessoas falem por eles. Eu e você devemos tomar partido, e muitas das vezes nós não tomamos partido, nós somos os opressores, por conta de algum posicionamento. E detalhe, esse posicionamento não é um posicionamento da Bíblia, é um posicionamento que é colocado por pessoas. E assim nós vemos que aquilo que está faltando em nós, que se eu e você, meus irmãos, não vier nos corrigir, não vier tomar essa palavra com seriedade nas nossas vidas, estamos esquentando o banco de igreja e depois esquentaremos o nosso couro no inferno. As pessoas, elas têm buscado um lugar para se achegar, mas eu e você devemos se achegar a Deus. E eu quero terminar justamente como Deus faz sempre, mostrando o pecado das pessoas, deixando as pessoas de uma forma desnuda diante dele, diante da verdade. Deus, ele não vira as costas e vai embora. Pelo contrário, Deus, ele se inclina, ele se assenta, ele se coloca ao seu lado e chama e coloca nós de uma forma, de uma posição com um privilégio que nem todos têm, que é um privilégio de voltar a viver uma vida aceitável diante dele. No versículo 18 diz assim, o Senhor diz, venha, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Na primeira parte vai dizer assim, venha, pois, e vamos discutir a questão. Coloque a sua causa diante de Deus. E você pode estar sujo como for. O Senhor promete que vai te deixar mais alvo do que a neve. Deus chama você ao arrependimento. Deus chama você para confessar o seu pecado. Colocar diante dele sua pecaminosidade. E Deus, ele promete uma vida limpa, uma vida digna, uma vida que agora você pode se colocar diante dele e dar culto, um culto que é aceitável. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos distantes. Continuando, versículo 19.
se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ou seja, Deus promete ainda àquele povo fartura, riquezas. Tudo isso Deus vai prometendo para as pessoas que se arrependem. Aquelas pessoas ali, elas estavam numa pecaminosidade terrível. E hoje pode ser o meu caso também, o seu caso. E Deus, Ele chama para que você venha ouvir Ele no vídeo. Mas se recusarem, aquela palavra de final, juízo final. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Não foi a boca do profeta que disse, a boca do Senhor o diz. Deus falou ali por meio de Isaías, e hoje Ele fala aqui por meio da minha boca. Não estou falando palavras minhas, são palavras do Senhor. Aquele que receber essa palavra, aquele que confessar o seu pecado diante de Deus, aquele que der ouvido ao Senhor, esse gozará da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Quero orar em favor da minha vida e da vida de vocês também. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, ó Deus bendito. Pai, muito obrigado pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó soberano Deus, pelas palavras, pois sem essas palavras, ó Pai bendito, nós poderíamos estar andando enganado, pensando que estava te agradando, porém, ó Pai bendito, nós estávamos somente enganados. Mas, Senhor, eu te peço que não deixe de abrir os nossos olhos aqui por meio desse púlpito, ó Pai amado. Que o Senhor mantenha pregadores aqui nessa igreja, que nunca venha faltar essa cidade, pessoas, ó Pai amado, que denunciam o pecado e que oferecem a misericórdia. Pessoas, ó Deus bendito, que não somente faz festas, ó Pai amado, solenidades, mas que tem uma vida correspondente, e que a vida e que a solenidade dessas pessoas, de nós, ó Pai bendito, venha apontar para a glória eterna. Nos capacite, porque, ó Pai amado, nós somos fracos e somos tentados a desviar. Nos sustenta, ó Pai bendito, porque o nosso pecado é grande. E nos ajude, ó Pai amado, a confiar no Teu poder. E assim, ó Pai amado, eu te peço que toma em Tuas mãos a vida de cada um que aqui se encontra. Aqueles que irão ouvir essa passagem, essa pregação por meio do YouTube. E que o Senhor, Deus amado, esteja arrebatando essas pessoas para a Tua presença. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.